Meu grupo composto por mim, Fernando, pelo Gabriel e pela Jéssica. Nós vamos estar falando sobre assistência de enfermagem na parada cardiorrespiratória, com orientação da Maria. Não, Rita Maria, desculpa. Deixa a Maria Rita também na outra aula. Olha, não puxou de orelha. Vocês querem o nome dos professores da banda. O nosso tema é assistência de enfermagem na parada cardiorrespiratória. Nossa linha de pesquisa está no cuidado do processo de saúde e doença. Nossa área predominante, enfermagem no cuidado ao cliente crítico, adulto e emergente. A nossa motivação se deu por nós termos visto o interesse dos profissionais que atuam nessa área em se capacitar para estar melhorando esse atendimento e aumentando assim a sobrevida desses pacientes que passam por esse transtorno. A nossa questão norteadora qual é a produção científica em parada cardiorrespiratória no olhar da enfermagem. A nossa justificativa desse trabalho se dá pela importância da situação da assistência de enfermagem na parada cardiorrespiratória, onde os profissionais de enfermagem, ao atuar em uma unidade crítica de saúde, devem demonstrar destreza, agilidade, habilidade, bem como capacidade para estabelecer prioridades e intervir de forma consciente e segura no atendimento ao ser humano, sem esquecer que, mesmo na condição de emergência, o cuidado é o elo da integração e relação entre profissionais e pacientes. Nosso objetivo é verificar, através da revisão de literatura, a tendência da produção científica sobre o cuidado de enfermagem no atendimento à parada cardiorrespiratória. O nosso tipo de pesquisa é a bibliográfica, segundo o GIL 2002. O nosso método de abordagem é qualitativa, binário, descritiva GIL. A técnica de coleta de dados foi através de artigos periódicos, revistas, livros e fontes online, como o sistema BINEM, Cielo e BDM. A técnica de análise de dados foi leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa, segundo o GIL 2002. A nossa revisão de literatura, nós viemos falando sobre anatomia e fisiologia do sistema cardíaco, falamos sobre anatomia e fisiologia do sistema respiratório, a parada cardiorrespiratória e as suas manifestações clínicas, como é que ela se manifesta, as causas da parada cardiorrespiratória, as consequências e limitações da reanimação cardiopulmonar, as novas diretrizes da RCP, o qual sempre a gente vem frisando, que mudou algumas coisas, segundo o protocolo, os fármacos e seus modos de atuação na PCR e a nossa análise de dados. Bem, a nossa análise de dados foram feitos por 16 artigos. Esses 16 artigos mostraram que toda essa construção que nós realizamos na nossa monografia foi voltado para todos os artigos montados em dois eixos. O primeiro eixo foi o eixo do conhecimento, do treinamento e da capacitação do profissional da área de saúde para atuar diante da parada cardiorrespiratória. E o segundo eixo se montou em cima de quê? Da conduta e da tomada de decisão diante da parada cardiorrespiratória. O que o enfermeiro tem que fazer, o que o profissional de saúde tem que fazer diante da parada cardiorrespiratória? Automaticamente uma coisa vai se ligar à outra, porque eu sigo o teórico se unindo com a prática para ter um bom resultado e uma sobrevida maior do paciente. O período que foi coletado nesses artigos foi no período de 2000 a 2011, no idioma português, e como eu já tinha falado, foram coletados 16 artigos. Esse quadro aqui me mostrando primeiramente o primeiro eixo do nosso trabalho se trata. O primeiro eixo, nós conseguimos 6 artigos que são voltados para capacitação, conhecimento e treinamento do profissional na área de enfermagem, o qual normalmente a equipe de enfermagem, por permanecer sempre junto ao paciente, é que identifica uma parada cardiorrespiratória e inicia manobras de suporte básico de vida. Esses estudos avaliaram o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a parada de reanimação cardiopulmonar. É essencial que todo profissional de saúde tenha conhecimento para o atendimento da PCR, independentemente da sua especialidade. Logicamente, um profissional que trabalha em outro setor, sem ser uma emergência, um profissional que trabalha
numa clínica médica, ou então qualquer outro setor da área de saúde, ela tem que ter o conhecimento do aparelho cardiorrespiratório, porque o fator é um agravo da saúde que pode acontecer em qualquer local, não tem um lugar exato para acontecer. Então o profissional de saúde tem que estar sempre capacitado, treinado e ter um conhecimento teórico para atuar diante do aparelho cardiorrespiratório. No entanto, nos artigos foram relatada uma deficiência do conhecimento teórico por parte dos profissionais de enfermagem. Por isso, nosso objetivo de construir esse trabalho, justamente porque nós temos percebido o interesse dos profissionais se capacitarem, se treinarem para esse tipo de atuação. Outra deficiência detectada foi que muitos profissionais não conhecem com precisão as causas da parada cardiorrespiratória. O que vai levar aquele paciente? E justamente, se o enfermeiro, o profissional de saúde, conhece qual é a causa que vai causar, qual é a causa que vai determinar a parada cardiorrespiratória, ele já vai estar atento. Se aquele paciente tem um sintoma, se aquele paciente ali pode apresentar, tem uma chance de apresentar um sintoma de uma parada cardiorrespiratória, ele vai voltar já a olhar mais crítico para esse paciente, vai prestar uma assistência melhor a ele. Tá? Citando inúmeras patologias, situações clínicas que não necessariamente são as corretas. Em relação ao conhecimento teórico, o grupo formado por enfermeiros que atuam em áreas como monitor cardíaco, na verdade são as áreas que o grupo que atua em emergência e em CTI é o grupo que vai estar mais preparado, porque eles vão estar mais treinados diante dessa parada e também porque vão saber mexer mais com os equipamentos que compõem esse setor. Tá? Dados da literatura indicam que as equipes expostas na vivência diária à tecnologia têm maior domínio dos equipamentos, segundo Bertolini, 2008. Então ele justamente traz para a gente, trazendo para a gente que os enfermeiros, os profissionais da saúde que atuam justamente nos setores que oferecem esses equipamentos voltados para uma parada cardiorrespiratória são os mais capacitados, enquanto os demais ainda precisam de mais treinamento, mais captação desse novo protocolo principalmente. Quanto ao grau de conhecimento sobre os treinamentos aprovados pela American Heart Association, o curso de ACLS, que é o curso de suporte básico, de vida avançado, é conhecido por 25% dos entrevistados nessa nossa análise de dados. E o BLS apresenta 10%. O BLS já é o básico do básico do suporte de vida, né? Sendo que as siglas são desconhecidas por todos. Tá? Mais da metade dos profissionais pesquisados nunca receberam nenhum tipo de treinamento sobre o tema. Então, essa parte, esse primeiro eixo, é justamente isso. Qual é o conhecimento? Como é que está o conhecimento? Como é que está a capacitação? Né? Como é que está esse treinamento dos profissionais da área de saúde, dos enfermeiros, diante da parada cardiorrespiratória? Esse foi o primeiro eixo do nosso trabalho. Então, justamente o segundo eixo que vai complementar esse nosso trabalho é sobre a conduta, a tomada de decisão dos profissionais e assistência dos profissionais de enfermagem frente à PCR. Como é que esses profissionais vão atuar? O que eles têm que fazer diante da parada cardiorrespiratória? Junto com esse conhecimento, um vai associar o outro. Tá? A tomada de decisão faz parte de um processo que envolve valores morais, fatores psicológicos, conhecimento técnico-científico, experiência profissional, bem como aspectos relativos aos recursos humanos e materiais disponíveis na instituição que influenciam na escolha ou decisão. Tá? O diagnóstico da parada cardiorrespiratória é feito pela enfermagem. Sendo assim, porque você, não é só feito pela enfermagem, mas a enfermagem em si é o que está mais próximo ao paciente, que tem um contato maior com aquele paciente. Tá? E justamente, se ele vai ter aquele conhecimento, quais são as causas da PCR, ele vai ter como identificar primeiro uma parada cardiorrespiratória. Sendo assim, compete a ela iniciar a reanimação básica e providenciar o carro de emergência, ou carrinho de emergência, desfibrilador ligado com gel, punção venosa de grosso caribe, preparar a medicação de ordem de prioridade, monitoração cardíaca e oxímetro de pulso, que traz para a gente o Araújo 2011, traz essas informações para nós. A parada cardiorrespiratória é uma das situações enfrentadas pelos enfermeiros, independente da sua área de atuação, pois é uma emergência que pode ocorrer em qualquer ambiente, como eu tinha citado. Das condutas do enfermeiro diante de uma parada cardiorrespiratória, verificou-se que uma vez admitido o paciente em franca parada cardiorrespiratória, o enfermeiro deverá estabelecer previamente a distribuição de tarefas. Então, o enfermeiro, como ele é o chefe, é o líder da equipe, ele obviamente vai precisar do seu chefe de enfermagem para estar dando suporte, né, a esse paciente juntamente com o médico.
Então, o enfermeiro ele tem que distribuir tarefas, delegar tarefas para esses companheiros que estão do seu lado, para que o trabalho seja bem feito e organizado, principalmente. Se o trabalho for desorganizado, a chance de você conseguir uma reanimação com sucesso são poucas. Os artigos que foram utilizados nessa análise de dados, não. Essa abordagem segue de forma sequenciada, através de protocolos. Estes visam guiar o profissional em suas ações facilitantes. Então, os protocolos, como eu já tinha dito anteriormente, o protocolo da American Heart Association, esses protocolos visam para quê? Justamente o quê? O profissional de saúde ele poder segui-los, para não ter dúvidas, para não ter desorganização. Se aquele protocolo for seguido corretamente, a chance de sobrevida é maior. Por isso, a gente reforça a capacitação do profissional diante do aparelho cardiorrespiratório. Outra conduta do enfermeiro. Uma outra coisa, só antes de passar para isso, o que é importante também do enfermeiro, o protocolo ele é feito justamente para você poder segui-lo, né? É importante a gente falar sobre isso. Mas, claro, óbvio que vão ter suas exceções, você não tem que fugir desse protocolo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o protocolo existe, tem que ser feito em suas ordens sequenciadas, porém, se surgir alguma situação ao qual tem que se dar uma desviada do protocolo, vai ser feito, mas vocês vão ter a base científica para ser feito com segurança. Outra conduta do enfermeiro é registrar esse atendimento de PCR. Esse modelo para registrar na parada cardiorrespiratória surgiu em uma conferência. O que acontece? O enfermeiro, além de depois, que são os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, né? O que o enfermeiro tem que fazer? É super importante o enfermeiro fazer o registro da parada cardiorrespiratória. Existe um instrumento que são, infelizmente nós não temos muitas divulgações sobre esse instrumento, mas esse instrumento que surgiu na conferência em 1990 na antiga cidade de Manchester, na ilha de Stavanger, na Noruega. O nome desse instrumento é o anexo de Wisting. Então esse anexo ele vai servir para quê? Ele vai ajudar o enfermeiro numa próxima parada cardiorrespiratória. Como é que foi esse registro? Como é que foi esse atendimento? O que nós podemos melhorar? O que nós devemos fazer para poder atuar de uma forma com mais qualidade nessa parada cardiorrespiratória? E também vão servir como estudos científicos, tá bom? Esses registros são importantes para fins éticos e legais. Né? Se por acaso a parada não for uma parada não conseguir uma reanimação, para tentar comprovar tudo que a equipe de enfermagem fez diante dessa parada. A nossa conclusão se dá justamente porque nós devemos, literalmente, cada vez mais estar treinados, capacitados para uma atuação numa parada cardiorrespiratória, já que é uma situação clínica, ao qual qualquer setor, ao qual qualquer momento pode acontecer diante de vocês. Então, nosso estudo tem como conclusão justamente essa capacitação, treinamento e liderança diante de uma parada cardiorrespiratória.